Vamos dar início ao primeiro painel, dia de hoje, neste auditório, cujo tema é como fazer uma eficiente assistência social espírita. Nós estamos na coordenadoria deste trabalho, sendo supervisor dos mesmos o senhor Juan Antônio Durante, da Argentina. Discorrerão sobre o tema o Dr. Décio Silva Barros e a professora Nancy Pullman de Girolamo. Dr. Décio é professor universitário na área das ciências sociais, serviço social e administração. Dona Nancy Pullman de Girolamo, entre outras coisas, é enfermeira, antropóloga, conselheira de reabilitação, diretora do Instituto Beneficente Nosso Lar, aqui de São Paulo. Segundo prevê o regulamento, cada orador disporá de cerca de 30 minutos para expor a sua tese. Entre as duas manifestações haverá projeção de um audiovisual e depois, então, será reservado um período de 30 minutos para perguntas do auditório. Então, sem mais delongas, nós vamos passar a palavra ao Dr. Décio Silva Barros. Para uma elevação do nosso pensamento, buscando as luzes do plano espiritual, para que a nossa palavra possa ser entendida e compreendida. Eu tenho muito medo das palavras, porque nem sempre elas transmitem o nosso pensamento. E mesmo que transmita, nem sempre quem ouve a interpreta da mesma maneira. Então, por essa razão, estamos aqui, em primeiro lugar, apelando para a inspiração e a assistência do plano espiritual, para tratar de um tema que é, por si só, já bastante polêmico entre todos que praticam a assistência social. Esta nossa participação é uma homenagem que fazemos pela área de assistência social da Federação ao senhor José Gonçalves Pereira, aquele que foi o grande batalhador, o grande trabalhador na Casa Transitória Fabiano de Cristo. Esta é então a nossa homenagem. O nosso trabalho é muito mais um esforço de compilação do que propriamente uma criação sobre esse tema. E é por isso que também agradecemos aqui ao Chico Xavier pela sua obra psicográfica, que muito nos ensinou, sobretudo nesse campo. E nós começaríamos então o nosso trabalho tentando estabelecer, pode ser até
uma questão de semântica, como os senhores dirão. Mas para mim é fundamental. Não sei se porque a minha estrutura mental exige essas distinções. Eu gosto de trabalhar muito sobre os conceitos exatos das coisas. Então, nós vamos procurar nesta posição esclarecer, ou melhor, distinguir entre a assistência e o assistencialismo. De um modo geral, a prática é contestada ou é desvirtuada para esse assistencialismo, que na maioria das vezes faz mais mal do que bem. Por isso, esta abordagem visa um exercício comparativo entre a assistência e as bases estabelecidas pela doutrina espírita. Pelo que nos revela o Espiritismo cristão, ou melhor, pelo que nos revela o Espiritismo cristão, também não favorece o assistencialismo, mas louva a assistência. Este é, quem sabe, o ponto-chave de toda a nossa participação. Nós não pretendemos deitar doutrina, nem temos capacidade para isso. A nossa intenção é enriquecer essa questão com o diálogo, com as perguntas e com as respostas que virão depois. Mas ainda, louvando a assistência, tanto que estimula a formação das obras assistenciais. Esse é o Espiritismo. Isto porque seria impossível ignorar ou menosprezar as necessidades ou os necessitados, incapazes de sobreviver sem essa proteção, a proteção da assistência. E aí nós vamos ver mais adiante que há um grupo de pessoas que sem essa assistência não poderia sobreviver. Falamos então nesse caso desses necessitados como os que estão nas casas André Luiz, dos deficientes mentais, deficientes físicos, na velhice desamparada. São casos assim que sempre existiram e sempre existirão em todas as sociedades humanas e de todos os tempos. Aí então se localiza a assistência. Mas o assistencialismo gera um outro problema de ordem moral que depende de assistência, evidentemente, mas de outro nível. Uma assistência educacional, uma assistência evangélica, uma assistência que faça com que os falsos pedintes, os falsos necessitados, possam aproveitar a oportunidade que estão tendo nesta reencarnação para conquistarem novas atitudes que lhes favoreçam um progresso espiritual. Essa tem sido a preocupação dos dirigentes das obras espíritas. Assim é que, por ocasião do primeiro simpósio centro-sulino realizado em Curitiba, em 21 de abril de 1962, a Comissão de Assistência estabeleceu 5 princípios básicos para as obras assistenciais espíritas. São os seguintes. Considerando que a missão precípua do Espiritismo visa a transformação da humanidade pela melhoria das massas,
por meio do gradual aperfeiçoamento dos indivíduos. Todo auxílio feito ao próximo deve ser acionado dentro de um programa que tenha por objetivo o reequilíbrio moral, a reintegração social e a evolução espiritual. Entendemos com isso que a assistência social, na ótica do Espiritismo, é um meio e não um fim. O fim é a promoção espiritual da humanidade. O segundo item diz o seguinte: os auxílios materiais indiscriminados, como esmola e outras ações paliativas, que não estejam integrando um programa reeducativo do indivíduo desajustado, fazendo reagir sobre si mesmo, é sempre de valor discutível e efêmero, em que pese a boa vontade e a sinceridade da assistência prestada. Isso nos leva a refletir um pouco quando tentamos a prática da assistência social. Quando dissemos que a assistência social é um meio e não um fim, nós estamos projetando o nosso trabalho para muito além dos resultados físicos, dos resultados materiais. E é também uma oportunidade para o assistente. Quem sabe muito mais para o assistente do que para o assistido. Essa oportunidade, esse trabalho assistencial. Talvez os que se pretendem ser assistentes acabam espiritualmente sendo muito mais necessitados do que aqueles que ele pensa assistir. A prática da assistência social à luz do Espiritismo não pode perder de vista a condição espiritual do ser humano e sua projeção, portanto, para além das fronteiras do túmulo. O simples bem-estar material, intelectual ou social não é tudo. Por vezes, até dificulta a evolução da alma eterna. Por quê? Porque quando nós somos muito intelectualizados, porque quando nós temos veleidades de sabedoria, quando nós temos o orgulho de ser bom, tudo isso acaba nos prejudicando mais do que o benefício que podia fazer. É por isso que até no Evangelho, Deus confiou os primeiros ensinamentos aos simples, aqueles que poderiam ser tidos até como ignorantes. A assistência social espírita deve optar o mais possível pelos trabalhos assistenciais de natureza preventiva, curativa e construtiva, sem perder de vista que o necessitado é um espírito reencarnado, o qual, espiando o passado, prepara-se para um futuro melhor. Veja outra vez o problema da reencarnação aqui como o pilar ou a viga mestra da assistência social espírita. Nós não estamos atendendo um probleminha de superfície material. Nós estamos buscando auxiliar e nos auxiliarmos. Auxiliar aquele que precisa da matéria e nos auxiliarmos com os modelos, com os exemplos que eles nos dão. O melhor programa preventivo do desajustamento individual e social consiste na divulgação por todos os meios e modos dos redentores postulados da doutrina espírita, de maneira que os conhecimentos doutrinários
atinjam adequadamente todas as camadas e todos os agrupamentos culturais, pondo todos os homens a par das finalidades espirituais da vida. Importante aqui um depoimento pessoal. Eu sou um espírita de compreensão tardia. Eu demorei muito para encontrar a doutrina espírita. E mesmo quando encontrei, por força do aguilhão que me fustigava, eu ainda tinha as minhas reservas, eu ainda tinha as minhas dúvidas. E quando cheguei na casa transitória e que via aquele programa de assistência à maternidade e à infância, e analisando aquela problemática pessoal daquela senhora, eu dizia, um dia discutindo com a pessoa responsável pelo programa, eu disse, mas vocês não ensinam como controlar a natalidade, como diminuir esse problema? Porque tinha senhoras lá com 8, 10 filhos, né? E recebi como resposta aquela resposta que me fez mudar totalmente toda a minha perspectiva de vida. Quando ela me disse, e a reencarnação, como é que fica? Isto abriu uma janela para um mundo enorme, para um plano diferente daquele que até então eu vinha estimando. Isto me fez espírita. Essa resposta me fez espírita. E a reencarnação, como é que fica? Passei a entender todos os meus problemas. No momento em que recebi essa resposta, eu me encontrei comigo mesmo. Então, os programas da assistência social espírita devem ter essa finalidade. O Espiritismo cria em nossa existência novos costumes e novos modos de ser, uma nova filosofia de vida. É a renovação da mente em Cristo, integrando-nos na verdade e nos fará livres, por meio da preciosa escravidão aos nossos deveres dentro do plano divino da vida. Isso coloca, de um modo geral, a humanidade presente, talvez mais do que ontem, uma humanidade necessitada não das coisas da matéria, como muitos ainda brigam e buscam conquistar o ouro, sempre a riqueza. Esses são os adoradores do bezerro de ouro. Não têm a noção, não têm a perspectiva da eternidade. E só a compreensão da reencarnação me fez possível entender. Então eu sei que hoje eu vivo o meu passado, projetando o meu futuro. Este presente é insignificante diante de tantas as coisas que eu tenho comprometida comigo mesmo e que ainda terei que corrigir. A assistência tem que levar em conta a matéria, é claro, mas não esquecer do espírito, porque este é o principal, este é o fundamental. Veja bem, as ciências humanas que procuram resolver os problemas sociais da humanidade, os problemas sociais dos pequenos grupos humanos, nas formas de concepção estrutural da política, da ordem social, e não percebem que só cuidando da matéria jamais atingirão ao que se propõe. Porque, na verdade, se nós quisermos reformar a humanidade, temos primeiro que encontrar a reforma interior. E na medida em que cada homem se renova na sua
interiorização, a sua interioridade. Quando eu falo homem, eu não estou aqui com nenhum conceito machista. Eu falo do ser humano, né? E quando a unidade se reforma, o todo será modificado. Não se pode modificar a pessoa começando pelo todo. A reforma do mundo está primeiro na reforma da criatura. E é por isso que não podemos deixar de relacionar uma outra condição do planeta, que é o de expiação e de provas. Se nós estamos aqui, isso é importante que se diga, salvo as exceções dos missionários, mas se nós estamos aqui nessa condição normal da existência, é porque não fomos boas coisas. Se nós estamos aqui, é porque estamos expiando erros do passado, ou então vivendo as provações que nos couberam, ou que nos cabem. Sem muita preocupação lógica, mas evidente, vamos agora encontrar na psicografia de Chico Xavier a orientação e esclarecimento que corroboram os princípios estabelecidos pelo primeiro simpósio de Curitiba. E mais ainda, como a mediunidade do Chico orienta e estimula a assistência na perspectiva da eternidade e das vidas sucessivas. Isto é interessante. Nós temos lido tantas obras espíritas e poucas vezes prestamos a atenção do seu conteúdo nas entrelinhas, na sua intuição. Eu separei até alguns textos aqui, na literatura espírita, toda a orientação que devíamos ter já sublinhado para o nosso comportamento assistencial. Aqui tem um trecho no livro Os Mensageiros que diz o seguinte: quem aceita um compromisso não vive sem contas. Por muito que vocês amem alguma entidade ociosa ou irônica, não facilitem os abusos dela. Nós estamos falando o quê? Então eu vou procurar acelerar um pouco a síntese aqui do meu trabalho e depois, quem sabe, nas perguntas e respostas a gente pode esclarecer um pouco mais. Por muito que vocês amem alguma entidade ociosa ou irônica, não facilitem o abuso dela. Aqui o problema do ócio, né? Ajudem-na de maneira individual quando disponham de tempo e possibilidade para isso. Não arrastem o grupo a dificuldades. Não se esqueçam de que existem determinados núcleos de tarefas para os surdos, os cegos e os voluntários. Veja bem, os voluntários aqui colocados também como necessitados. E quando fala dos surdos e dos cegos, quer dizer também dos excepcionais, daqueles que vivem só a vida vegetativa, e, enfim, todos esses outros. Então, que há especialidades para isso. E se nós não tivermos o suficiente conhecimento de cada setor dessa pobreza humana, dessa dificuldade espiritual, se nós não tivermos atenção à capacidade, sermos treinados para esse trabalho, nós possivelmente vamos cometer mais enganos do que acertos. Esse é um trecho que eu havia destacado. Bom, tenho mais 5 minutos ainda, mas só para argumentar certas posições. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no trecho que fala
no capítulo 13, aonde se fala dos infortúnios ocultos, tem aquele trecho em que fala: quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida e bem modestamente? Então, diz, esta senhora, ela vai atender uma criatura necessitada ou uma mãe viúva que está em necessidade. E diz aqui o seguinte: e ela vai alegremente satisfeita, porque sabe que esses infortunados que ela vai atender não são mendigos profissionais. Essa é uma questão que eu ponho como regra. É claro que nós podemos ser sempre enganados, e é melhor que sejamos enganados do que enganados. Esse é um trecho. Mas para finalizar os minutos que me sobram, e quero aqui evidenciar a importância do método de trabalho e da técnica que se desenvolve para esse trabalho, mas nunca chegando ao nível do tecnicismo, e esse é muito baixo. Quando nós botamos a técnica acima da razão, acima do amor, ela não tem valor nenhum, mas ela é importante para nós praticarmos o amor até. E exemplificando essas coisas que eu acabo de dizer, aqui no livro Cartas e Crônicas, ditadas pelo Espírito Irmão X, nós vamos encontrar logo na primeira carta ou na primeira crônica uma lição nas trevas. Eu permito, se esses minutinhos acontecerem, vou terminar com a leitura. Isso é um trecho breve. Diz aqui o irmão X: no vale das trevas delirava a legião de espíritos infelizes. Rixas, obscenidades, doestos, baldotes. Planejavam-se assaltos, maquinavam-se crimes. O espírito benfeitor penetrou a caverna, apaziguando e abençoando. Aqui abraçava um desventurado, apartando-o da malta, de modo a entregá-lo mais tarde à equipe socorrista. Mais adiante, aliviava com suave magnetismo a cabeça atormentada de entidade em desvario. O serviço assistencial seguia difícil, quando, enfurecido, o comandante da crueldade, ao descobri-lo, se aquietou em súbita calmia, e, impondo respeitosa serenidade à chusma de loucos, declinou-lhe a nobre condição. Que os companheiros rebelados se acomodassem, deixando livre passagem aquele que reconhecia por missionário do bem. Conheces-me? Interrogou o recém-chegado entre espanto e agradecido. Sim, disse o rude empreiteiro da sombra. Eu era um doente na terra e curaste meu corpo que a moléstia desfigurava. Lembro-me perfeitamente do teu cuidado ao lavar-me as feridas. Os circunstantes entraram na conversação de improviso e um deles, de dura carranca, apontou o visitador e clamou para o amigo: que mais te fez esse homem no mundo para que sejamos forçados à deferência? Ah, deu-me teto e agasalho. Outro inquiriu: que mais? Supriu minha casa de pão e roupa, libertando-nos a mim e a família da nudez e da fome. Outro ainda perguntou com ironia: mais nada? Muitas vezes dividia comigo o que trazia na bolsa, entregando-me abençoado dinheiro para que a penúria não me arrasasse. Estabelecido o silêncio, o espírito benfeitor, encorajado pelo que ouvia, indagou com humildade: meu irmão,
Nada fiz senão cumprir o meu dever à fraternidade, que a fraternidade me impunha. Entretanto, se te mostras tão generoso para comigo em tuas manifestações de reconhecimento e de amor que reconheço não merecer, por que te entregas assim à obsessão e à delinquência? O interpelado pareceu sensibilizar-se, maneou tristemente a cabeça e explicou: em verdade, és bom e amparaste a minha vida, mas não me ensinastes a viver. Aqui deixamos o resto para a oportunidade.